Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou seu irmão em Cristo, Júnior Oliveira, e hoje eu gostaria de compartilhar a história de um homem chamado Acã com vocês. Israel estava vindo de uma grande e espetacular vitória, quando o Senhor fez ruir miraculosamente as muralhas de Jericó. Porém, havia uma ordem dada diretamente de Deus: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor, conforme Josué capítulo 6, versículo 18 e 19. Ora, o anátema significa uma reprovação de Deus, uma maldição, uma condenação. Ou seja, o Senhor tinha seus motivos particulares para que, após a derrubada dos muros da cidade, permitisse que somente se apoderassem da prata, ouro, metais e ferro para irem ao seu tesouro. Ninguém poderia se apossar nem sequer de uma agulha, para assim, tudo deveria ser destruído. Entretanto, surge mais uma nova guerra, desta vez contra a inexpressiva cidade de Ai. Israel é envergonhosamente vencido. Ao questionar os motivos da trágica derrota, Josué ouve dos lábios de Deus que o motivo de terem perdido a luta foi o anátema escondido no meio do arraial de Israel. Ao se fazerem as buscas, chega-se à família de Acã, cujo significado é causador de banimento, confusão. Ele então confessa que não resistiu à tentação e desviou para si uma boa capa babilônica, um ligote de ouro de 50 ciclos, valendo hoje aproximadamente R$187 mil, e 200 ciclos de prata, valendo hoje R$10.328. Um erro que lhe custou a vida, bem como toda a sua família. Veja como o pecado oculto de uma simples pessoa pode levar toda uma comunidade, até mesmo uma nação, à ruína. Este texto causa náuseas para a liderança de algumas igrejas politicamente corretas demais. Com certeza, nem devem ser conhecidos por muitas delas, principalmente entre aqueles que fazem da igreja a sua fonte de espólio. Aproveitando-se que vivemos na dispensação da graça, os Acãs do século XXI continuam a saquear o rebanho, não se saciando somente da lã e da gordura das pobres e incautas ovelhas, mas cobiçando cada vez mais teu ouro, teu metal, teus lingotes de prata. Hoje não precisam mais esconder seus anátemas debaixo do carpete de suas tendas. Muito pelo contrário, estes ratos especialistas aprenderam um novo caminho para seus descaminhos, a lavagem da dinheirama desviada em seus próprios paraísos, como fazendas, gado, aviões, iates e investimento imobiliário. Pior, criaram uma ideia de só é abençoado aquele que pode ostentar nos púlpitos bons ternos, as boas capas babilônicas. Essa desgraça tem se potencializado dentro da casa de Deus. Conferencistas adoecidos fazem desta loucura a chamada grife de púlpito, onde a ênfase não é a palavra de Deus, mas eles próprios, com as joias, grandes relógios dourados, sapatos envernizados de 5 cores e gravatas de neon. Mal sabem esses filhos de Carmi que sua condenação vem a cavalo, tão certa como a volta do Cristo eterna. Agora, compreendo muito bem porque o Senhor mandou destruir tudo em Jericó, e no final, Josué amaldiçoou-a. Entendo melhor ainda porque a sua ordem de salvar a única pessoa de valor na cidade, uma prostituta, com a sua família. Obediência é a palavra. Raabe obedeceu, escondeu os espias e salvou a si e a sua família. Acã desobedeceu e escondeu o que pertencia ao Senhor e morreu e levou junto toda a sua família. Raabe não conhecia o Senhor, apenas ouvira falar e foi fiel em tudo. Acã era membro da tribo de Judá. Havia presenciado os milagres do Senhor, entretanto deixou-se abominar pelo maldito, pelo abominável. Raabe, a prostituta, vivia à margem da sociedade e das promessas de Deus. Contudo, cria que Deus dos hebreus poderia mudar a sua sorte. Acã era homem de família renomada. Tinha tudo para ser feliz, porém rendeu a sua alma ao vil metal e um pedaço de tecido maldito. A lição que podemos tomar para nossas vidas é que, muitas vezes, não precisamos cometer pecados capitais para despencarmos da graça e cairmos de cabeça na espada do juízo do Senhor e perdermos as promessas.
basta uma miserável ou a capa babilônica. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.